Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria e nervosismo também que começamos o trabalho dessa manhã com esse tema que, de fato, me impactou. Eu tive uma trabalheira, na realidade, para poder enxugar a quantidade de coisas, porque, assim, há de convir que cada um disso caberia um seminário, né? Conhecer caberia um seminário, meditar um seminário, sentir, viver teria que ser 2 seminários, na realidade. Então, poder, de algum modo, condensar tantas complexidades, né? Tanto na perspectiva do conhecimento, da meditação, do sentimento, né? Do aprimoramento, da educação dos sentimentos. Eu lembro, acho que mais ou menos há uns 7 anos atrás, a gente fez um seminário sobre a educação das emoções. Teve como base um livro de um amigo espírita chamado Marlon Reikdal, e a partir daí a gente foi nessa interlocução, né, trazendo as contribuições da psicologia e do espiritismo, só com o tema da educação das emoções. Então, só para a gente ver, né, a complexidade que, de fato, o MIEP me colocou, né, num desafio muito grande, porque eu sou muito faladeira também, então foi um tanto trabalhoso poder condensar. A ideia, como a gente não vai ter intervalo nessa manhã, a ideia, de fato, é trabalhar na exposição, né, 1h30, e na última meia hora a gente abre, né, para perguntas. Eu já falei com o Enio pedindo para que vocês escrevam, né? Quem quiser, escrevam a pergunta. Daqui a pouco o pessoal do cerimonial estará aí vocês podem ir entregando, inclusive no decorrer da minha fala, não precisa esperar o final, porque a gente já começa no embalo, vamos dizer assim, na meia hora, para a gente começar, né, com a nossa troca, né, com o nosso diálogo. Então, bora lá. Eu subverti um pouco a ordem e dos 4 tópicos aí eu vou começar com a meditação. Mas antes de trabalhar um pouco mais atentamente esses tópicos, eu gostaria de explicar para vocês qual foi a minha ideia, né, para poder abordar, né, esse tema. Porque o tema proposto é conhecer, meditar, sentir e viver Jesus. Então, nessa perspectiva de Jesus como a nossa referência. Então, eu não necessariamente vou falar sobre meditar a respeito de Jesus, mas trazer todas essas experiências como algo que nós precisamos fazer para nos aproximarmos de Jesus. Então, essa é a ideia. Então, a gente vai lá para a questão 625 do Livro dos Espíritos. Eu acho importante trazer essa questão como referência. Na pergunta que Kardec faz à espiritualidade: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E dizem que essa é a resposta mais curta que nós temos no Livro dos Espíritos, né? Vede Jesus. Então, Jesus é para nós essa referência. Então, toda a perspectiva do trabalho no autodescobrimento, na meditação, na educação dos sentimentos e no viver para todos nós temos uma referência segura. Isso é o que a espiritualidade nos apresenta quando nos traz essa questão. Então, a ideia é que o que então precisamos fazer, vamos dizer assim, para nos aproximarmos dessa referência, para nos nutrirmos dessa referência, para que, de fato, o nosso trabalho de transformação moral, né, possa se dar. Então, a partir dessas questões, já vou, de imediato, entrar na perspectiva do meditar, né? Eu transgredi um pouco a ordem, não vou falar sobre o conhecer, primeiro a gente vai falar sobre o meditar, porque a perspectiva do autodescobrimento, desse processo de autodescobrimento, com a meditação prévia, ganha uma outra nuance. Então, foi de propósito que eu subverti aí a ordem, para que a gente possa entender que, ao trabalharmos a meditação como uma prática em nossas vidas, o processo de autoconhecimento, de conhecimento, inclusive a respeito da vida, toma uma outra nuance. Porque a meditação é a experiência que nos ajuda, vamos dizer, a nos conectarmos com uma sintonia mais iluminativa em torno da vida.
Então, estar trabalhando o processo de autodescobrimento sob a inspiração de um processo meditativo dá para a gente uma outra experiência. Então, por isso a ideia de começar com meditar. Eu trouxe a referência do Ornish em seu livro Amor e Sobrevivência. Olha o que ele fala sobre a meditação. Ornish expõe que a meditação é a prática e o processo de focalizar a atenção na nossa percepção consciente. Ao focalizar a percepção, ganha-se força. Por isso a importância de praticar a meditação apenas em contextos de outras práticas e disciplina espiritual. Por que eu gostaria de trazer essa... Por que eu fiz questão de trazer essa citação, né? A primeira questão que ele traz para que a gente possa refletir é o quanto a meditação nos ajuda a ter foco. A trabalharmos a nossa consciência com o direcionamento da nossa vontade. E isso, quando a gente coloca no contexto que a gente vive hoje, que é um contexto de dispersão, de hiperatividade, de não termos foco, muito pelo contrário, a gente está trabalhando numa cultura aversa à meditação, em que não colabora em nada a essa prática. Porque a gente vive uma cultura da agitação. Então, nessa perspectiva, trabalhar, exercer a nossa atenção, a nossa consciência com foco, requer de nós um trabalho de disciplina mental. E outro foco que eu gostaria de dar a essa citação dele é quando ele coloca que ao focalizar a percepção ganha-se força. E aí eu lembrei, inclusive, da fala do Djalma ontem, né? Quando ele trouxe a referência do poder divino que há dentro de nós, assim. E a perspectiva de acessar esse poder, gente, é muito potente. Então, assim, o trabalho meditativo também fornece que a gente consiga desenvolver certas potências que podem ser muito, muito poderosas. E, por serem poderosas, podem também ser muito perigosas. Então, quando ele diz a importância disso ser exercitado em contexto de prática de disciplina espiritual, ele não está querendo dizer que é num contexto de religião, não, tá? No contexto de prática espiritual, é porque vai estar, de fato, acionando qual é a intenção que a gente está dando a essa prática. Porque tem gente que pode fazer, por exemplo, treinamento mental e ser um perverso, por exemplo. Né? Então, a prática da meditação, ela dá um poder mental ao sujeito, mas o que ele vai fazer disso é mais ou menos a correlação que a gente faz com relação à inteligência. Ser inteligente é um poder muito grande, poderosíssimo, inclusive. Agora, o serviço que nós daremos à inteligência que nós temos ou que nós estamos desenvolvendo é que vai dizer se a gente vai utilizar essa potência de forma positiva ou de forma negativa. Então, quando ele traz a respeito da importância da prática da meditação ser exercida no contexto espiritual, é que a intencionalidade dela seja o desenvolvimento espiritual do sujeito. Conseguiram entender? E aí ele segue. Através da meditação é possível experimentar diretamente e perceber com maior clareza a interligação transcendental que já existe. Experiência direta com Deus. Aparentemente estamos separados de Deus. Então, também vivenciamos um mundo que temos muitas religiões ainda. Por mais que tenhamos passado, enquanto experiência coletiva, né, por uma quebra de paradigma, né, quando a gente entra na modernidade com o lema, né, do Deus está morto, aquela referência não está ligada a Deus, à divindade. Aquela referência está ligada ao desmantelamento da instituição e religião. São coisas completamente diferentes. Então, hoje a gente vive um mundo apartado de Deus nessa perspectiva. É como se as religiões tivessem meio que perdido o seu rumo com relação a esse trabalho que deve ser, de fato, o seu objetivo de ligação emocional do homem a Deus. Então, nessa perspectiva, a meditação é esse lugar que nos ajuda a conectar com o divino que há dentro de todos nós. E nessa perspectiva, o destaque que eu gostaria de dizer aqui, a interligação transcendental já existe. Ela existe. A centelha divina que habita todos nós é a condição sine qua non que permite a nossa ligação com Deus, sempre.
Foi a fala que eu trouxe no início da tarde de ontem, né? Jesus está conosco, a gente é que não está com Ele. São perspectivas completamente diferentes. Então, essa ligação, ela já existe. Nós aqui precisamos oportunizar para que ela se manifeste. É diferente. É mais ou menos também a analogia que o Djalma trouxe ontem, né? A semente, ela existe. Agora, se a gente vai cultivar, regar, nutrir, fertilizar, cuidar, proteger, aí vai depender do trabalho do semeador, que somos todos nós. Então, nessa perspectiva, a gente precisa entender a importância de trabalharmos essa disciplina, né, como uma prática cotidiana em nossas vidas. Já vou deixar aqui uma citação, uma referência importante, que é o livro do César Saide e da Silvia Saide. Inclusive, acho que no MIEP do ano passado, o César estava aqui, ele trabalhou um pouco, né, sobre esse tema. Esse livro é preciosíssimo, porque ele traz vários recortes do tema da meditação dentro da obra espírita. Eu, particularmente, também fiquei muito encantada por um trecho, uma das partes, um dos capítulos em que ele trabalha sobre o silêncio, trazendo uma referência a Meimei, ao espírito Meimei. É muito bonito esse livro. E eu trouxe um recorte de uma citação que o César traz no livro, que é do livro tibetano dos mortos, quando diz assim: nada poderia estar mais longe da verdade, mas em um mundo dedicado à distração, o silêncio e a quietude nos aterrorizam. Nós nos protegemos deles com o ruído e a ocupação frenética. Olhar para a natureza da mente é a última coisa que nos atreveríamos a fazer. Às vezes penso que não queremos. Eu achei importante trazer essa citação porque ela é quase que uma espécie de advertência para todos nós, né? De estarmos atentos para o funcionamento dos dias de hoje e para o nosso próprio funcionamento. Mais do que nunca, a gente vive uma cultura de distração, de aceleramento, em que há um projeto. A gente não vai ter mais, gente, obsessão como a gente tinha, talvez lá na época de Kardec, com aqueles espetáculos. Cada vez mais isso vai diminuir. Os processos obsessivos, porque a gente vai adquirindo inteligência, né? Vai aprendendo a também lidar com isso. Os processos obsessivos, eles vão se dar cada vez mais da maneira mais sutil possível. Então, a distração é um projeto para o retardamento do nosso processo evolutivo. Né? Então, o tempo que às vezes a gente perde, né, passando feed nas redes sociais, só rolando tela de celular, quantas vezes a gente não perde 1, 2, 3, sem nem sentir? Vendo o quê? Nada. Nada de significativo. Então, é tempo de trabalho, de crescimento, é tempo de dedicação. E a gente ainda inventa que a gente não tem tempo para trabalho na casa espírita. E olhe lá. Então, há um projeto para que as mentes estejam anestesiadas quanto ao seu próprio planejamento espiritual. Então, as obsessões hoje se dão assim. Né? Não precisa necessariamente vir um espírito obsessor, inimigo meu, de outras tantas encarnações, não. Né? Isso, se brincar, está sendo muito mais eficiente do que, né, botarem um inimigo meu do passado para poder me atormentar. Às vezes nem precisa. Né? A gente já faz hoje processo obsessivo em bando, vamos dizer assim. Né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso. E quando ele traz essa referência, né, que olhar a natureza da mente é a última coisa que atreveríamos a fazer, é que a gente entende o porquê que a gente está tão atrasado espiritualmente também. Que esse trabalho de se debruçar sobre a própria alma humana é um dos desafios que a gente resiste em fazer. A gente precisa reconhecer isso. Eu achei interessante essa referência, esse trecho que o César e a Silvia traz, é como se fosse uma espécie de preâmbulo ao capítulo sobre silêncio, que ele vai trazer as referências de Meimei. E eu achei importante escolher justamente essa citação para falar justamente dessa cultura barulhenta que nós temos hoje. Né? E aí eu lembrei de uma tia minha, quando eu estava lendo esse trecho, porque essa minha tia, ela acorda com barulho de rádio e dorme com barulho da televisão. Então, nem para dormir ela se dá sossego. Né? É um lugar que a gente brinca assim dentro da casa. Que medo é esse? E ela diz que ela fica agoniada quando ela entra numa casa e tem silêncio. Porque eu, na minha casa mesmo, assisto muito pouco televisão.
Vez por outra, eu gosto de ter música dentro de casa. Mas tem aquela hora que é muito bom ter um silêncio absoluto, porque é nessas supostas brechas que a gente dá no dia a dia que a nossa alma começa a conversar com a gente. E são cada bate-papo que a gente se assusta, talvez por isso que a gente não quer. A gente não quer. Então, a ocupação com o ruído, com o barulho, com a distração, com todo o minuto que a gente tem, a cabeça tem que estar ocupada e ligada, né, com alguma coisa. Essa representação dessa minha tia traz muito claramente isso, né? Imagine você acordar pela manhã e imediatamente já ligar um rádio nas alturas, porque assim, não é música clássica, não é aquela música que convida à meditação, não, é batidão. E aí a pessoa entra e depois vai para os telejornais. Então, eu digo que a sobremesa dela tem um programa aqui em Campina Grande chamado Zé Cláudio, que é só notícia policial. Deve ter um desse na cidade de vocês, quem for de fora, né? Toda cidade tem um programa desse, né? Eu digo que a sobremesa dela é assistir às tragédias policiais que acontecem, né, na nossa cidade, né, e no nosso estado. E aí, quando chega a tarde, aí termina de almoçar, aí vai assistir às novelas. Outro lugar, às vezes, de muita ilusão, né? Que é um mundo que, às vezes, é muito distante das nossas experiências. E a gente, hoje, vive experiência de novelas cada vez mais violentas, porque, depois da Avenida Brasil, descobriram que violência dá audiência. Quer dizer, descobriram com a Avenida Brasil, não, gente. Descobriram com os programas policiais. Né? Houve uma descoberta, através da utilização dos programas policiais, que violência dá audiência. E violência da audiência porque nós temos uma essência ainda profundamente violenta. Então, a gente se conecta com isso. Porque quem dá audiência? São os espíritos desencarnados? Não, somos nós. Que damos meio, inclusive, para que parte dessa violência, ela de fato se perpetue. Né? Os maiores exemplos que a gente está vendo, voltando a uma cultura medieval de linchamento. Linchamento é cultura medieval. Era como a gente lidava como justiceiros na época medieval. E quando a gente vê uma experiência dessa em 2025, entendem o que é que a gente está despertando dentro da gente? Às vezes por pura imprudência. Que a gente não pode se descuidar o quão frágil a nossa mente é para ser contagiada psiquicamente pelo que vem de fora. Isso é uma realidade que a gente precisa assumir. Então não se achem essas coisas todas, não. Né? Ninguém é a última bolacha do pacote, não. Muito pelo contrário. Nós temos um poder quase irresistível de ser arrastados pelo contágio psíquico do que esse mundo aí nos oferece. E o trabalho da meditação é o antídoto. É o antídoto para que a gente se fortaleça diante dessas investidas. Essa é a proposta. Sigamos, então. Trouxe outra referência agora do espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo. Gente, eu vou trazer muito Joana. Então, assim, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Depois eu vou falar só Joana, tá? Isso aqui é vício de quem é cria de Oscar de Lira, tá? Meu querido amigo Oscar de Lira. Oscar de Lira disse, olha, toda vez que a gente for citar a citação de um espírito, a gente precisa citar o médium. Isso é um lugar de gratidão ao trabalho da mediunidade psicográfica, né? Então, todas as vezes eu me lembro de Oscar. Mas só para poder facilitar aqui, daqui para frente, quando eu citar Joana, eu só vou falar Joana, tá? Então, coloque aí, Joana já está íncito aí, que a presença de Divaldo. Joana tem um livro chamado Momentos de Meditação. Eu vou mais rápido, porque tem muita coisa ainda para a gente falar. Vou dar uma caminhada mais séria com relação às observações que ela traz, porque vale a pena, inclusive, adquirir o livro como um todo. Joana diz, o homem que busca a realização pessoal, inevitavelmente é impelido à interiorização. A meditação torna-se-lhe um meio eficaz para disciplinar a vontade, exercitando a paciência com que vencerá a cada dia as tendências inferiores nas quais se agrilhoa. Meditar é uma necessidade imperiosa que se impõe antes de qualquer realização. Antes de qualquer realização. É por isso que aquela recomendação, gente, assim que a gente abre os olhos, da gente orar,
que é de fato uma experiência meditativa, para a gente entregar o nosso dia a Deus, para que a gente, diante, às vezes, a gente já sabe, vai ter uma reunião difícil, vai ter um dia de trabalho desafiador, vai ter uma festa de família, vai ter um encontro, né? Vai ter um desafio que a gente já está prevendo que a gente vai passar. A gente precisa se dar um pouco dessa hora para poder se preparar previamente. Isso é muito importante que a gente faça. Para que a gente não vá ser levado pelas nossas próprias impulsividades. Então, essa referência que Joana está falando, antes de qualquer realização, a gente precisa, de fato, se dar um tempo para poder meditar. Aí ela diz, começa o teu treinamento meditando diariamente num pensamento do Cristo, fixando pela repetição e aplicando na conduta através da ação. Aumenta a pouco e pouco o tempo que lhe dediques, treinando o inquieto corcel mental e agitando o corpo desacostumado. Porque o nosso corpo é desacostumado, sabe? Quantidade de gente que eu digo assim, eu não consigo meditar, passo 1 minuto, já fica agoniado, dá coceira, penso 1000 coisas ao mesmo tempo. Claro, ó, nossa cabeça é esse corcel aí, completamente desgovernado. Então, a gente não tem ainda um hábito. Então, para adquirir um hábito, requer da gente muita disciplina e dedicação. Não vai acontecer na primeira semana, não vai acontecer. Me diga qual é o hábito que a gente, de fato, cria um costume em uma semana. Não vai ser assim. Então, como qualquer aprendizado vai requerer da gente, né, dedicação, tempo, disciplina. Uma outra observação que eu gostaria, né, de trazer é essa referência que ela traz. Né? Comece o teu treinamento meditando diariamente num pensamento do Cristo. E aí eu achei interessante que a leitura que o Enio trouxe do livro Vida Feliz, de algum modo trouxe um pouco dessa reflexão. Né? Porque o pensamento no bem já é uma oração. Foi essa a leitura que ele trouxe. Então, o pensamento em Jesus já é uma oração. Então, o tipo de pensamento que a gente nutre durante o dia, a gente já está orando e meditando sem nem perceber. Então, por isso, já vou deixar uma outra referência, que eu espero que eu consiga falar um pouco no final dessa apresentação, que é a referência do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Depois das obras de Kardec e do Evangelho, esse livro é um livro importantíssimo e básico para todo espírita. Se de fato quisermos ter um roteiro bonito para danado, inclusive, porque a escrita do Leon Denis é primorosa, assim. É uma leitura objetiva, poética e muito amorosa. Então, não se assustem com o tamanho dele, mas é um livro que vale muito, muito, muito a pena. E aí eu gostaria de trazer algumas referências que estão na terceira parte desse livro, que esse livro é dividido em 3 partes, que é quando o Leon Denis fala sobre a vontade, aí ele tem outro capítulo sobre o pensamento e outro sobre disciplina do pensamento, eu acho que é desenvolvimento do caráter, uma coisa assim. Pronto, se você quer saber o que é, que tem uma boa referência de roteiro para o tema dessa palestra, o problema do ser, do destino e da dor. Tá? Então, por que eu lembrei do Leon Denis falando sobre essa questão do pensamento no Cristo? Né? Porque ele vai nos dar uma aula a respeito disso. Gente, quando vocês leem, eu peguei esse texto para fazer uma palestra sobre justamente a disciplina do pensamento. Quando você vê um texto que é final dos anos de 1800, 1900 e alguma coisa, se eu não me engano, a publicação desse livro do Leon Denis. Né? Então, imagine, início do século XX, certo? Leon Denis estava dizendo já lá o quanto a gente era disperso. Então, ele faz um retrato do que a gente ia passar como sociedade futuramente. Que é esse lugar em que a gente não se concentra, que é esse lugar em que a gente está cada vez mais com a mentalidade. Então, se a gente já era uma mente cuja representação é esse corcel desgovernado, imagine hoje com essa cultura de aceleramento que nós temos. A gente não tem mais paciência. A gente não tem mais paciência para ler um texto. Porque os textos curtos das redes sociais, e depois então dos vídeos hipercurtos dos shorts, do TikTok, acabou-se.
acabou-se, né? Para a gente poder se concentrar, para parar, às vezes, para assistir um filme, a gente está tendo dificuldade. Imagine para ler um livro. Então, entende que é um trabalho, né? É um processo obsessivo coletivo para nos anestesiar. Porque nos distancia da leitura, nos distancia da arte, nos distancia do aprendizado, né? Então, sigamos. Agora eu vou para o segundo tópico do conhecer e sentir. A minha ideia foi não dividir o conhecer e o sentir, porque eu acho que isso se constrói conjuntamente. Ou melhor, isso deveria se construir conjuntamente. Porque a nossa treta, que a gente está tendo muita dificuldade em lidar, é a gente investir num e capengar no outro, né? Investir em outro e capengar em um. Né? Então, a ideia é que essas duas asas elas se desenvolvam, né, mutuamente. Né? O conhecimento ele precisa estar atrelado também ao desenvolvimento, né, do nosso campo emocional. Então, por isso a ideia de explorar esses dois itens num só. E aí nós vamos para a questão 919, que eu falei rapidamente ontem na minha fala no painel com Denise, e eu gostaria de retomar, porque não tem como a gente falar de autoconhecimento se a gente trazer essa citação de Kardec. Na questão 919, no Livro dos Espíritos. Qual é o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Ontem eu fiz suspense, mas aqui bora rápido. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. A partir dessa resposta, eu vou voltar para a pergunta, tá? O autoconhecimento, só para ficar bem claro, o autoconhecimento é o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta, não é nas próximas não, tá? É já agora. E resistir à atração do mal. Eu acho essa pergunta genial. Porque Kardec, ele meio que depurou. Ele disse assim, eu vou fazer a pergunta. Essa é a pergunta. Né? Porque temos vários meios práticos para a gente poder se melhorar. Vários meios. A meditação, inclusive, é um deles. A oração é um deles. A prática da caridade. Tudo isso são estratégias. Se eu não soubesse a resposta e Kardec tivesse me feito essa pergunta, com base, inclusive, na doutrina espírita, sabe qual a resposta que eu daria? Caridade. Eu diria caridade. Porque a gente tem um princípio máximo, que é fora da caridade não há salvação. Então, para mim, eu já ia achar que, sabe aqueles adolescentes respondendo questão de Enem, achar que eu ia abafar. Que a minha resposta aí seria caridade. Podem ter certeza. Mas assim, errou. Outra chance. Outra chance eu daria oração. Porque a oração, pela possibilidade que ela nos traz de nos reconectar com Deus, a gente vira gente boa sem nem querer muito. Só pela experiência emocional que é esse contato com Deus. Né? Mas como a gente ainda é muito inferior, a gente dá aquela afobação, gente. A gente agora está super emocionado, basta se cruzar com um desafeto ali que me solta um atrevimento e eu viro um bicho. Porque para a gente sair de uma sintonia para outra é uma coisa absurda. Eu gosto, inclusive, eu não tenho aquela passagem decorada, eu preciso voltar para poder decorar aquela passagem, que é uma das passagens mais interessantes que eu acho de Pedro, quando primeiro Jesus exalta ele, né, quando ele reconhece Jesus como Cristo de Deus. E aí depois, eu não estou lembrada exatamente, se vocês lembrarem depois, por favor, completem comigo, que aí é questão de minutos depois. Pedro resvala e Jesus faz uma repreensão. Isso, exatamente. Questão de segundo. É por isso que eu amo essa personalidade que é Simão Pedro. Né? Porque ele é muito gente como a gente, né? Nessa perspectiva. Então imagine, diante do Cristo, sob a influência e a sintonia do Cristo, Pedro fazia essas oscilações. Imagina a gente. Que não temos, inclusive, às vezes, 24 horas por dia, essa proteção espiritual que a própria só estar na presença de Jesus dava. Né? Então, imagine a gente. Então, assim, quando a gente percebe
a responsabilidade que a espiritualidade responder uma questão dessa não é de brincadeira. Né? Então, nessa perspectiva, o autoconhecimento é o meio prático mais eficaz. Não é que os outros não sejam bons, todos são bons. A prática da caridade, como o Espiritismo bem nos ensina, é o nosso caminho para a nossa salvação. Mas por que o autoconhecimento ele vem como mais, vamos dizer assim? Eu vou pegar, analisando a minha resposta errada, que a resposta que eu daria seria caridade, para dar um exemplo para vocês, para que a gente possa entender por que autoconhecimento precisa vir antes, como um elemento basal. Porque, na prática da caridade, se eu não me autoconheço, eu posso virar uma pessoa arrogante. Eu posso virar, não. Na maioria das vezes, nós nos tornamos. A gente pode achar que é superior àquele ao qual a gente está doando. Comumente, isso também acontece. Comumente, sabe? E se o receptor não for das pessoas mais simpáticas, a gente ainda pragueja nas costas dele. Entendem? Então, o autoconhecimento é o que vai permitir que, mesmo eu perseverando na caridade, eu fico com um olho no gato e outro no peixe. Porque eu estou analisando o meu comportamento e o meu comprometimento com o trabalho no bem e estou olhando o que está acontecendo no meu mundo interno. Está se fazendo isso aí por quê? Para estar se amostrando, para o povo estar te elogiando. E sabe como é que a gente vai descobrir? Quando não vem o elogio. Eu acho que era Francisco de Assis que dizia que os pobres eram muito exigentes, lembram? Eu gosto muito dessa citação. Vou dar outro exemplo para vocês. A gente ama da cesta básica, no trabalho caritativo final de ano. Mas a gente é a mesma sociedade que critica o Bolsa Família. Entendem o porquê da importância do autoconhecimento? Porque o que é que a gente quer? A gente está atendendo a necessidade do outro? Ou a gente está querendo se amostrar que é caridoso? Né? Porque se a gente tivesse preocupado, de fato, a gente dizia, não, é dever. É um lugar de assistência importante para poder... Eu vou dar só um exemplo para vocês. Eu me formei em psicologia em 2002. Terminei o curso finalzinho em 2001, mas as greves da UEPB só consegui terminar 6 meses depois. Naquela época, no meu curso, não tinha o que se tornou depois do curso de psicologia, que eram as práticas vinculadas ao trabalho do psicólogo no campo social. Não existia. Então, esse tipo, entre aspas, disciplina, a gente não tinha, pelo menos na minha época da faculdade. Graças a Deus, isso se construiu depois, porque novas políticas públicas foram criadas e chamou o trabalho do psicólogo para a área social. Para trabalhar nos CAPs, para trabalhar nos PSFs, né? Para trabalhar, às vezes, no conselho tutelar. Então, a gente foi, de algum modo, ampliando o espaço para a psicologia dentro do espaço social. E por que eu estou trazendo isso? Porque lá na minha época, quando a gente trabalhava na perspectiva da psicologia social e que a gente ia discutir essa questão da assistência social no Brasil, eu não sei se vocês lembram, mas antigamente um dos modelos assistenciais que existia era a doação de cesta básica. Então, era essa maneira que o governo tinha para poder dar assistência ao povo pobre. Certo? Eu não sei se vocês já observaram, mas comumente o que acontece, inclusive ainda acontece muito hoje no nosso Brasil, quando a gente faz a referência à merenda escolar. Às vezes os produtos que se dão na cesta básica são de pior qualidade. Então imagine o que é você ter a sua feira e você não poder escolher a sua feira. E aí, aquela pessoa que não quer aquele pacote de fubá, que parece que serve mais de ração para bicho do que para a gente comer, e dizer assim, podia ser bem um cuscuz da São Brás, né? Não tô fazendo propaganda não, tá? Só estou dando um exemplo. Podia ser bem um cuscuz flocão da São Brás, né, gente? Fofinho, gostoso. Quando um pobre diz isso, a gente faz o quê? Mal agradecido. A gente não come,
aquela farinha de fubá. Mas a gente diz que o pobre é mal agradecido. Porque é como se fosse assim, você que não tem nada, aceite qualquer coisa caladinho. Uma das revoluções que aconteceu no programa de assistência social no Brasil foi, isso é revolução, tá, gente? Foi sair desse formato e ir para o formato de se dar dinheiro, se dar renda. Certo? Na época, críticas jorravam a rodo. Se hoje a gente vê que ainda temos muitas críticas com relação ao Bolsa Família, imagine, gente, isso aqui não é propaganda política partidária não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso aqui eu estou fazendo uma referência para a gente refletir sobre caridade. Mudamos. Sim. Isso. Exatamente. Porque outra coisa que o Bolsa Família veio, de algum modo, desmantelar foi o sistema de trabalho análogo à escravidão. Né? Então, assim, entenda que ele mexeu com as entranhas de muitas sombras coletivas nossas. Tá? Isso é só para a gente poder pensar. Mas deixa eu só seguir o meu raciocínio. Quando mudou e passou a ser renda e agora não mais cesta básica, aí nessa época eu trabalhava numa comunidade aqui, em Campina Grande, numa comunidade de favelados, que foi o reassentamento da comunidade que se chamava aqui de Cachoeira, que pessoas conviviam em condições subhumanas, e essa galera foi toda para o bairro da Glória, aqui em Campina Grande. Só para vocês terem ideia, a quantidade de pessoas lá na Cachoeira que não tinha banheiro em suas casas era uma coisa absurda. É tanto que teve gente que, quando recebeu a casa, não sabia como usava vaso sanitário e plantaram planta no vaso sanitário achando que aquilo era um artigo de decoração. Para vocês terem uma ideia. Né? E eu trabalhei com essa comunidade antes do reassentamento, trabalhei depois nessa comunidade após o reassentamento. E uma das coisas que me chamou a atenção é tanto que isso aconteceu em 2005, se eu não me engano. 2004 para 2005, ou foi 2005 para 2006, o reassentamento em si, e eu nunca esqueci a fala dessa senhora. Quando ela disse assim, toda satisfeita com o Bolsa Família, minha filha, agora eu pago a minha conta de água e luz com satisfação com o meu Bolsa Família. Porque lá na Cachoeira, como era tudo irregular, se faltasse energia, não tem essa boquinha de ligar para a Celb, na época era Celb. Ligar para a Celb, que hoje é Energisa, para ir lá reabastecer a energia, não. Cortou a água, puxa a mangueira da casa do vizinho. Não tem como ligar para a Cagepa para poder fazer o reabastecimento de volta, não. Então, ela dizia, esse dinheiro é sagrado, porque nunca mais vão cortar a minha água, a minha luz. E o resto, eu ainda compro um lanche para o meu neto. Porque, na época, o Bolsa Família, de fato, o valor era muito menor do que era hoje. Quando essa senhora disse isso, aí eu entendi. É por isso a importância da gente viver a experiência, porque só estudar na faculdade sobre programa social é uma coisa. Viver a experiência é outra coisa. O que essa senhora me deu foi uma aula viva do que assim, eu agora estou conseguindo me sentir uma pessoa digna. Se brincar, acho que ela tinha vontade de deixar cortar água só para ligar para a Cagepa para dizer, agora venham cortar água, consertar o reabastecimento na minha casa. E por quê? Porque quando há essa mudança, a pessoa tem a dignidade de poder escolher. Isso quer dizer que muita gente não faz coisa errada? Tem, a gente sabe que tem. É óbvio que a gente sabe que tem. Tem gente que pega o seu cartão, entrega às vezes para o traficante, porque é uma pessoa drogada. Às vezes tem gente que pega o seu cartão e no final de semana gasta na barraca de pinga. A gente sabe que isso existe, gente, pelo amor de Deus. Mas o que a gente não pode perder o foco é que o compromisso disso é dar dignidade às pessoas. É poder aquela pessoa dizer assim, não vou mais trabalhar numa casa a semana inteira, de domingo a domingo, e só receber R$100. Porque ela agora, tendo pelo menos, 500, 600, nem sei quanto é mais, essa pessoa agora pode se colocar no lugar digno de dizer assim, não, eu preciso receber de modo adequado, como um trabalhador justo ganha. Entende? Então, isso muda completamente. Completamente.
Então, nessa perspectiva, vocês não fazem ideia, eu tenho uma paciente que ela mora na Dinamarca. E ela diz que tem trabalho de poder fazer trabalho social lá. Ela também é vinculada a uma casa espírita lá. Né? Se a gente olha a caridade só nessa perspectiva de precisar da indignidade da pobreza do outro para a gente se achar melhor, pelo amor de Deus, né? A gente está fazendo tudo nessa vida menos evoluindo. Então, às vezes, ela ficava incomodada, porque não tinha, às vezes, trabalho na sopa, como tem aqui. Não tem. Não é essa perspectiva, não é esse perfil. Né? E aí, não tem perspectiva de ter trabalho caritativo. Então, assim, quanto menos a caridade ela for embasada na indignidade do outro, é sinal de que a gente, enquanto coletividade, está crescendo. Né? Então, nessa perspectiva, é o autodescobrimento que vai nos permitir dizer a serviço do que essa minha atitude está. E essa minha crítica, gente, pelo amor de Deus, não é para deixar de fazer a sopa, entregar a cesta básica. A minha casa, inclusive, faz esse trabalho. Um trabalho fundamental, porque às vezes é o que salva aquela família naquela semana. Não estou fazendo crítica, a gente ainda, infelizmente, a gente ainda precisa muito disso. Mas a reflexão que eu estou trazendo aqui é que isso não nos distancie de uma reflexão mais profunda para que a gente, não é o outro, a gente é que precisa saber a serviço de que está o nosso trabalho na caridade. E sabe quem é que vai responder isso? O autoconhecimento. O autoconhecimento é o que vai permitir quais são, de fato, as reais intenções que habitam. E se a gente descobrir que é para se amostrar mesmo, também não desistam de fazer, não. Então, agora eu vou deixar de fazer. Porque senão, sabe o que é que vai acontecer? Aquilo que a gente teve tanto trabalho de descobrir, só vai se colocar por debaixo do tapete de novo. Então, eu preciso saber, porque é dessa maneira que eu vou me conhecendo, que aí toda vez que eu receber uma resposta atrevida daquele que está recebendo, e eu queria receber só a gratidão, quase em veneração, aí eu digo para o meu ego, baixa a bola, viu? Baixa, menos. Continuo fazendo. Então, entende que o modo como a gente suporta o revés que vem é diferente, porque agora eu estou me autoconhecendo. É quando a gente recebe um adversário, às vezes, da casa espírita, e que a gente fica com aquela vontade de pegar descendo e nunca mais aparecer. Aí a gente vai ter uma conversa com esse ego e diz assim, e tá na casa espírita para ficar bonitinho a tua fita para as pessoas? Ou tu estás, de fato, para se transformar e servir a Jesus? Então, é só quando eu me permito me conhecer que eu chego junto do meu ego e digo, baixe a bola, viu? Vai ficar, vai trabalhar, vai precisar suportar e aprender, porque essa experiência é para o nosso aprendizado. E aí, nessa perspectiva, a gente vai se mantendo num compromisso, mas com um pouco mais de consciência. Eu estou vendo agora, olha, parte dessa fala não estava planejada e o tempo urge, eu ainda tenho muita coisa para apresentar, então eu vou dando uma carreirinha, tá? Olha essa citação da Joana de Ângeles no livro Em Busca da Verdade, quando ela diz: não são poucos os indivíduos que se refugiam em ideais, especialmente nas doutrinas religiosas, como evasão da realidade, adotando comportamentos nobres, no entanto, mascaradores de seus conflitos. Gente, Joana escreve para a gente, tá? Quando eu digo para a gente, é principalmente ou prioritariamente para a comunidade espírita, que é quem mais consome as suas obras. Essa advertência é para nós. Muitas vezes nós nos refugiamos nesses ideais para esconder os nossos conflitos. Se achando que somos boas pessoas. Quem já leu o livro Voltei é uma referência para todos os espíritas, para todo trabalhador espírita, né? Que às vezes, quando está na carne, se acha, porque só está olhando o trabalho que está sendo feito e não está olhando dentro a intenção do trabalho. E quando aquele dirigente da casa espírita chega no outro lado e vê sua luzinha bem xoxinha, ele estranha. Né? Então, esse convite é para que a gente vá ganhando consciência sobre qual está sendo, de fato, a nossa real intencionalidade em tudo aquilo que a gente faz.
Eu não vou ler tudo, mas essa é a resposta de Santo Agostinho no complemento à questão 919A, tá? No complemento à questão 919A. Porque Kardec, além de ter sido um pai, fazendo a questão 919, ele é um pai triplamente amoroso apresentando a questão 919A. Porque ele faz assim, tá, a gente já sabe que agora o autoconhecimento é o meio prático mais eficaz que a gente tem para se melhorar. Mas como se dissesse assim, mas pelo amor de Deus, em nome de Jesus, explica aí para esse povo de cabeça dura que somos nós. O que é que a gente faz? Como fazer para se autoconhecer? Aí vem a resposta magistral do Santo Agostinho em resposta a essa questão 919A. Eu vou fazer uma síntese com relação a isso. Quem quiser tirar foto para poder ler depois, mas vale muito mais a pena ir lá no Livro dos Espíritos e ler essa resposta na íntegra, tá? A primeira questão que Santo Agostinho nos dá como dica é fazer autoanálise. Todos os dias. E eu acho importante porque o Santo Agostinho ele faz um testemunho do que ele fazia. Então, não é alguém que está dando só uma receita de bolo que nunca fez o bolo, não. É alguém que fez, que testou, que errou e que funcionou e está dando agora a receita de mão beijada para a gente. Então, a primeira referência que ele traz é a autoanálise. Mas não é qualquer autoanálise. É uma autoanálise rogando a Deus e seu anjo da guarda que eu esclareça. Então, entenda a importância da meditação e da oração, porque fazer uma autoanálise sob o guia da espiritualidade superior é um outro trabalho. É um outro trabalho. E aí ele segue. Além disso, ele pede para que a gente examine o que a gente fez com relação ao nosso próximo, a nós mesmos e a Deus. Então, é uma análise ampliada a respeito de si, a respeito da nossa relação com o outro e a respeito da nossa própria relação com Deus. E ele diz, e quando a gente estiver indeciso, então assim, a gente está se autoanalisando, a gente está na dúvida para julgar a nossa ação. Olha que sacada de Santo Agostinho. Isso é uma estratégia psicológica que ele está trazendo para a gente. Ele diz assim, se a gente estiver na dúvida, a gente imagina, se fosse outra pessoa fazendo aquilo, como era que a gente julgaria? E sabe por que isso é importante, gente? Porque a gente adora se justificar. Ama se justificar. A gente tem sempre uma boa desculpa para dar quando o erro é nosso. Mas, quando é com o outro, a gente ama julgar. Então, a gente tem uma habilidade aprimorada em analisar a vida do outro e não analisar a nossa. Então, o que ele está dizendo? Se a autoanálise não funcionar bem, faz isso, porque vocês, né? Isso aqui é complemento meu, tá? Porque vocês têm uma habilidade tão grande de ser fofoqueiro, de julgar a vida alheia. Peguem isso e se ajudem. Se fosse outra pessoa fazendo aquilo, como era que a gente estaria julgando? Isso vai ajudar na análise. E aí ele fecha com chave de ouro. Não desprezeis a opinião de vossos inimigos. Eu acho essa dica fantástica. Porque ele pede duas coisas. Primeiro, a gente faz esse trabalho de julgar, se fosse outra pessoa, isso ajuda na nossa autoanálise. Depois ele diz assim, pergunta aos vossos semelhantes, se tiver dúvida, pergunta aos vossos semelhantes, porque assim, quem convive com a gente em casa, quem é nosso amigo mais íntimo, né? As pessoas que nos conhecem, que convivem conosco há mais tempo, essas pessoas conseguem ver pontos que são cegos para mim. Então, pedir a opinião do outro é outro elemento super válido. Certo? Só qual é a questão? Quem gosta da gente, sabendo a pessoa difícil e melindrosa que a gente nem sempre vai ser tão sincero na avaliação. A gente sabe disso. Às vezes as pessoas guardam as verdades sobre nós, não querem emitir opinião, porque morrem de medo de como vai ser a nossa reação. Mas inimigo tem medo disso, gente? Inimigo floreia se brincar. Ele diz assim com gosto a respeito das nossas imperfeições. Então, quando Santo Agostinho diz, não desprezeis a opinião de vossos inimigos, é que muitas vezes ali tem uma verdade que ninguém tem coragem de dizer na nossa cara. Só como é que a gente comumente reage? Com contra-ataque. E o que ele está pedindo assim, não é para você tomar aquilo como verdade, mas pelo amor de Deus, só analise. Faça um filtro, tudo bem, não, obrigado.
tudo ser verdade. Mas só analise. E isso vai aprimorando a nossa capacidade de fato, se autodescobrir. E por último ele coloca: formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Isso é aquele bate-papo que o trabalho meditativo promove, da gente escutar a nossa própria alma e da gente conversar com a nossa própria alma. O guia mais seguro que nós temos, além de Jesus, está dentro da gente, que é a nossa própria centelha divina. Então, mais do que ninguém, a nossa alma é interessada para que a gente se conheça, porque é isso que vai permitir a gente se melhorar. Só que, infelizmente, esse é um trabalho que poucos de nós fazemos. Fazemos questões profundas para a nossa própria alma e temos a paciência de escutá-la responder. E como a gente não faz isso, aí ela faz protesto. Sabe qual é o protesto que a alma faz para que a gente se escute? O adoecimento. As doenças psíquicas, as relações difíceis, a atração de situações que a gente vai trazendo para o dia a dia. Se a gente não aprende com o amor, a gente vai aprender com a dor. Mas há um meio, e Santo Agostinho aí está claramente nos apontando que a gente pode fazer esse trabalho, né, sem precisar de tanto perrengue. Olha essa citação de Joana, agora no livro Psicologia da Gratidão, quando Joana diz: todos aqueles que são portadores de sombra, e todos o são, em vez de compreenderem a condição de processo de crescimento, experimentam uma certa vergonha de constrangimento e procuram disfarçá-la. Tal comportamento dá lugar a uma sociedade hipócrita, artificial, incapaz de procedimentos maduros e significativos que a todos beneficiem. O ser mais hábil no disfarce é sempre o mais homenageado e querido, produzindo-lhe maior soma de conflitos, porque se vê obrigado a continuar a parecer aquilo que realmente não é. Então, não nos conhecermos é deixarmos eternamente essa sombra de modo inconsciente em nossas vidas. Quanto mais inconsciente estivermos acerca de nós mesmos, mais a gente atrapalha coletivamente as pessoas. Porque aquilo que não me lhe é revelado pelo meu processo de autodescobrimento, ele vai ser escrachado de outra maneira. E uma das formas disso ser escrachado é através da projeção. Então, eu não reconheço a invejosa que eu sou, eu capturo todas as pessoas que são invejosas. E falo, e aquela pessoa me incomoda, e aquela pessoa me tira do sério. Sempre. Parece que a pessoa atrai para esse tipo de personalidade. Então, a cada um desses defeitos que não são de fato reconhecidos pelo sujeito, eles vão ser mostrados pelos incômodos que a gente tem em relação às outras pessoas. E não é que não existe uma pessoa invejosa. Mas a minha afetação com relação àquela pessoa está falando de uma inveja. Em algum grau está falando de uma inveja ou de uma afetação com relação àquele conteúdo que eu tenho dentro de mim. Então, a projeção, ela é um mecanismo de defesa que a gente precisa muito analisar. E sabe quem é que ajuda? As nossas relações com o outro. Só que o problema é que quando eu não faço esse processo de modo inconsciente, eu vou atrapalhando a vida do coleguinha, gente. Demais. Demais. E a gente cria o quê? Uma sociedade hipócrita. Porque cada um vai vestindo a sua máscara para se fazer de bonitinho. E quanto mais a gente vai assumindo máscaras, mais distante das verdades a respeito de nós mesmos nós ficamos. Então fica cada um, né, num baile de máscara, querendo se colocar como mais aprazível aos olhos dos outros e dificultando, detalhe, dificultando o processo dos outros também. Porque quanto mais hipócrita é uma sociedade, mais dificuldade as pessoas vão ter de reconhecer suas sombras. Porque quem é que quer ser escárnio em praça pública? Ninguém quer receber escárnio em praça pública. Mas, em compensação, quanto mais a gente reconhece as nossas imperfeições, mais a gente deixa as pessoas à vontade para poder falar. Às vezes, quando a gente dá alguns depoimentos, é como se a outra pessoa dissesse assim: ufa, graças a Deus, não só sou eu que sou invejosa. É ufa, gente.
Às vezes por um reconhecimento de um sentimento tão humano. Humano. É ufa. Porque a gente se solidariza nessas experiências. Quando diz assim, meu Deus, tem um humano aí, né? Não só tem esse povo que está bancando, né, o bonitinho, o engomadinho, para todo mundo ver. E o que Joana coloca é que todos, de algum modo, vão se beneficiar com os resultados desse processo de autodescobrimento. Olha essa fala da Joana no livro Em Busca da Verdade. Eu comentei ontem à tarde que esse livro de Joana, para mim, é um dos meus queridinhos. Isso está lá no capítulo 1, no item chamado Ser Humano e Sua Totalidade, quando Joana diz assim: o esforço terapêutico a desenvolver deve ser todo voltado para a integração do outro polo, o oposto, naquele que está consciente. Só dando um esclarecimento psicológico aqui. A nossa sombra, majoritariamente, ela está alojada dos nossos conteúdos inconscientes. É aquilo que a gente não sabe sobre si, mas que a gente é. É aquilo que a gente não sabe, ou não quer reconhecer, ou tem dificuldade de acessar, não quer que a alma revele, mas existe, tá? Então, esses elementos da nossa personalidade que estão inconscientes, o que Joana está dizendo aqui é que o esforço terapêutico de nossa parte no autodescobrimento é integrar essa parte inconsciente à parte consciente. Isso resume, gente, isso resume toda, se brincar, quase toda a teoria junguiana. Quase toda. Porque Jung é uma referência que Joana trabalha na sua obra, na série psicológica. Todo o trabalho do homem no processo de individuação é conhecer a sua integralidade. É conjugar essa parte que está inconsciente, tornando-a consciente. Então, o esforço terapêutico é trabalhar essa integração. E Joana diz, a fragmentação dessa parte consciente, aquilo que a gente conhece de si e aquilo que a gente não conhece, a fragmentação leva ao desfalecimento, à perda do entusiasmo. Prestem atenção às consequências de quem fica escondendo a sua própria sombra. A neurose, só para vocês terem uma ideia, o que representa os transtornos neuróticos? Esse desfalecimento, essa fragmentação aí. É a alma querendo revelar a nossa parte sombria e o ego relutando e não querer ver. Aí a gente pega e adoece. E a doença, ela já faz parte do processo de cura. Porque o que a alma está tentando fazer é, vai ficar aí me peitando até quando? Outra observação que eu acho muito importante a partir da fala. Lembra que eu falei que na sombra está os elementos que nos são inconscientes? É o que a gente não sabe que tem, mas tem. Porque é lá também que está o nosso lado divino. Que às vezes a gente acha que não tem. Quando a gente olha aqui a nossa pequenez do dia a dia, a gente acha que não tem. As nossas potências, as potências da semente, como o Djalma trouxe, estão lá. Vou lhe dar outro exemplo. Alguém que desenvolveu a sua personalidade nessa encarnação, dizendo, esse menino é um diabo, eita peste ruim, eita menino trabalhoso. Essa pessoa, vocês acham que uma pessoa dessa se desenvolve com qual referência de personalidade? Como sendo uma pessoa ruim. Nesse trabalho, o que foi que ficou represado para esse sujeito? A parte boa dele. Ninguém reconheceu que ele tem uma parte boa. Que às vezes o menino danado é um menino criativo. Às vezes um menino danado, desobediente, é um menino criativo, livre. É uma alma livre, às vezes. Que não vai se amarrar facilmente a uma obediência que seja cega. Mas a gente que não sabe lidar, às vezes, com uma alma livre, criativa, aí a gente rotula que aquele menino é um menino danado, que aquele menino não presta, que aquele menino dá trabalho, que aquele menino... Nananana. O que é que vai ficar? Essa criança vai desenvolvendo a sua personalidade, tendo isso como sendo sua referência. Ele é isso. A parte boa dessa pessoa vai se tornar inconsciente. Aí vai se tornar elemento sombrio. O trabalho terapêutico para esta pessoa é ela descobrir que é boa.
Entendem agora? Então, por mais que a gente fale de elemento sombrio como sendo, né, coisas difíceis, as nossas imperfeições, mas não só. O problema é que, como a gente é todo trabalhado na performance, na máscara, a gente geralmente se enfeita mais de bonitinho e esconde a parte feia. Geralmente é esse processo que se dá. Mas a depender do nível de educação violenta que o sujeito teve, é possível que esse processo também aconteça. A pessoa só vestiu a parte feia e escondeu que também tem uma parte luminosa. Entendem? Então, sombras são os nossos elementos inconscientes. E aí Joana diz: um eu em luta contra o outro eu deteriora o sentimento e aturde a razão. Então, o nosso lado consciente brigando com o nosso lado sombrio só vai atrapalhar o processo evolutivo. Só faz atrapalhar. É por isso que autodescobrimento é o que nos permite, de maneira mais eficaz, a gente se melhorar. Porque todo esse processo de duelo interno que nós exercemos conosco mesmo só faz desgastar-nos energeticamente. Porque não é à toa que a gente vive hoje um surto de depressão e de ansiedade absurdo, né? Porque a depressão, enquanto simbolismo, tá, gente, em relação a essa doença, o símbolo que essa doença traz é meio que uma convocação do sujeito à introspecção. É meio que a pessoa paralisa. É uma espécie de uma convocação. Eu digo a palavra convocação, porque convocação não é convite mais. Convocação é, mesmo você não querendo, você tem que ir. Então, é um chamamento compulsório para uma introspecção. Mas, às vezes, o que a alma quer com isso é assim, eu dei dica, né? Mandei uns avisos. Disse como tem que fazer. A vida vem e nos oportuniza, nos esclarece. Um colega chama para uma casa espírita, para um trabalho, para um grupo de estudo. Tem alguém que convida para poder fazer uma terapia, ter um aconselhamento com uma pessoa mais... E a gente não quer, vai se distraindo, né? Chega um momento que deu, opa! Aí vem a convocação. Né? E às vezes a convocação vem de uma doença física, às vezes a convocação vem, num grande desafio familiar que a gente passa, ou no trabalho. Então, a depender de onde vem essa convocação, para, de fato, nos chamarmos para esse confronto. Agora, como nós iremos estabelecer esse encontro entre esse eu consciente, esse eu inconsciente, entre esse ego e esse self, como é que essa relação vai se dar? Aí a gente precisa estar muito atento, muito atento. E Joana segue dizendo: o esforço consciente do indivíduo para autopenetrar-se, autoconhecer-se, como resultado das tensões dos polos ativados pelo interesse da integração, induz o indivíduo a um comportamento gentil, afável, compreensível das dificuldades e limitações do seu próximo. O que Joana está dizendo aqui é que quando a gente faz esse trabalho bem feito conosco, a gente alivia essa tensão entre os opostos. A gente alivia essa briga entre o anjo e o demônio interiores que nos habita. Aliviando isso aqui, compreendendo melhor esse processo, a gente alivia a vida do coleguinha. Porque, como eu comentei ontem, quem se autoconhece, quem de fato consegue enxergar as suas imperfeições, fica com vergonha de falar das imperfeições do outro. E só fazendo isso, vocês não fazem ideia do trabalho formidável que a gente faz para a coletividade. Formidável. Então, aquela máxima que Jesus coloca, né? Ama a si mesmo e amai ao vosso próximo. Essa conjugação, ela é clara. Se no processo de autodescobrimento eu vou descobrir as minhas imperfeições de modo amoroso, cuidadoso, terno, do mesmo jeito, quando eu olhar a imperfeição do meu próximo, eu vou assumir a mesmíssima atitude. Agora, se eu assumo uma posição condenatória em relação aos meus elementos sombrios, do mesmo jeito eu vou assumindo uma atitude condenatória em relação ao outro. Então,
o modo como a gente vai fazer o trabalho do autodescobrimento é mais importante do que o próprio autodescobrimento. Porque a maneira como eu vou me relacionar com isso vai dizer se eu vou prosseguir de modo saudável com esse processo ou se eu vou prosseguir de modo autoritário com esse processo. Porque eu posso fazer um enorme estrago com aquilo que eu descubro sobre mim mesma. Um enorme estrago. Só para vocês terem uma ideia, uma das reflexões mais importantes que eu acho que André Luiz traz na sua obra, se eu não me engano, não sei se é no livro Os Mensageiros ou se é no livro Missionários da Luz, é quando ele vai fazer uma referência sobre qual é o núcleo do seu desejo, qual é o núcleo do desejo do sujeito, né? Para que a gente vá entender o que está lá na essência, que vira um campo vibratório para atrair processos obsessivos. Sabe qual é um dos campos vibratórios que mais atrai processo obsessivo? A culpa. A culpa. E o que é a culpa? Se é alguém que começa a revelar o seu lado sombrio e vira um tirânico consigo. A culpa lúcida, que Joana trabalha, acho que é no seu livro Vida, Desafios e Soluções, a culpa lúcida é aquela culpa de alguém que reconhece, que compreende, que entende aquilo para o seu aprendizado, e não alguém que vai pegar um chicote e ficar se lamuriando, se chicoteando. Porque quem assume o processo de autodescobrimento por esta perspectiva só vai atrair processo obsessivo. E a obra de Manuel Filomeno de Miranda e a obra de André Luiz, assim, tem inúmeros exemplos palpáveis para a gente poder ter experiências vivas para exemplificar isso aqui. Quando a gente não faz isso com amor e com cuidado, com acolhimento, a gente... Assim, a ideia é boa, mas a gente pode estragar. A gente pode estragar, a depender de como a gente vai se relacionando com isso. Isso é uma frase do Jung, que está num documentário, vocês encontram facilmente no YouTube, chamado A Questão do Coração. Eu acho importante essa fala dele, só trazer como uma referência, quando ele diz: o ser humano que começa retirando sua própria sombra do seu vizinho, está fazendo um trabalho de imensa e imediata importância política e social. Então, é aquilo que é no micro e que atinge o macro. Então, não é apenas uma transformação pessoal. É, além de tudo, uma transformação pessoal e coletiva. E Joana diz: está-se aberto às diversas manifestações existenciais, sem repugnância pelo lado mal, pela exteriorização do eu demônio, sobrepondo, sem violência nem conflito, o eu angélico, o ajustamento do anjo com o demônio interiores. Isso aqui é o trabalho de autodescobrimento, em que a gente permite que o conhecimento eduque o nosso sentimento. Essa é a perspectiva. Porque quando a gente faz o processo de autodescobrimento com alto amor, a gente está trabalhando as reflexões intelectuais, mas acompanhado com a educação dos nossos sentimentos. Porque se esse trabalho não for essa casadinha, fica muito mais difícil, né, para todos nós. Porque a gente só vai criar muito mais repressão, muito mais adoecimento, muito mais constrangimento. Né? Então, essa citação eu acho uma citação poderosíssima, porque a advertência que Joana faz é que esse trabalho precisa ser feito sem violência nem conflito. Sem violência nem conflito. E eu vou trazer rapidinho, Carol, vou lhe pedir o vídeo, o julgamento de João Grilo. Vocês, quem aqui não assistiu o Auto da Compadecida? Que a pergunta precisa ser feita assim, né? Quem não assistiu o Auto da Compadecida? Quem não assistiu? Então, que bom, né? A maioria, então, assistiu. Então, bora lá. Eu trouxe só um recorte, tá, gente? A respeito do julgamento de João Grilo, para a gente problematizar um pouco a partir de um caso. Pode ligar, Carol. Na oração da Ave Maria. Dá para aumentar mais, Carol? Para eu rogar por eles na hora da morte. Vou pedir para você voltar. Eu rogo. Tu volta só um pouquinho, Carol, por favor. Para eles nessa hora. Na oração da Ave Maria. Os homens me pedem para eu rogar por eles na hora da morte. Eu rogo. E olho para eles nessa hora.
para sobreviver. João. Mas eu também gostava. Eu acabei pegando gosto de enganar aquele povo. Não, porque eles me exploravam. A esperteza é a coragem do pobre. A esperteza era a única arma de que você dispunha contra os maus patrões. Agradeço sua intervenção, mas devo reconhecer que eu não vivi como um santo. Tá se fazendo de humilde pra ela tomar as dores dele. Do jeito que eu sou ruim, pode até ser isso mesmo. Não se entregue! João, esse é o pai da mentira. Está querendo me confundir. A verdade é que eu não fui nenhum santo. E nem tive uma morte gloriosa como a dos meus companheiros. João foi um pobre como nós, meu filho. E teve que suportar as maiores dificuldades numa terra seca e pobre como a nossa. Pelejou pela vida desde menino. Passou sem sentir pela infância. Acostumou-se a pouco pão e muito suor. Na seca, comia macambeira. Bebia o sumo do xique-xique. Passava fome. E quando não podia mais, rezava. E quando a reza não dava jeito, ia se juntar a um grupo de retirantes que ia tentar sobreviver no litoral. Humilhado. Derrotado. Cheio de saudade. E logo que tinha notícia da chuva, pegava o caminho de volta. Animava-se de novo, como se a esperança fosse uma planta que crescesse por chuva. E quando revia sua terra, dava graças a Deus por ser um sertanejo pobre, mas corajoso e cheio de fé. Peço-lhe muito simplesmente que não o condene. O caso é duro. Eu compreendo as circunstâncias em que João viveu, mas isso também tem limite. Eu acho que eu não posso salvá-lo. Dê-lhe, meu filho, então, outra oportunidade. Como? Deixa João voltar. Você se dá por satisfeito? Tá demais! Pra mim é até melhor, porque daqui pra lá eu tomo cuidado pra hora de morrer e não passo nem pelo purgatório, que é pra não dar gosto ao cão. Então, João, fica satisfeito? Eu fico. Quem deve estar danado é o filho de chocadeira. Teve, meu Deus. Na raiva, olhou pra você e me viu. Quer dizer que eu posso voltar? Pode, João. Vá com Deus. Com Deus e com Nossa Senhora, que foi quem me valeu. Até a vista. Grande advogada. E não me deixe de mão, não. Estou decidido a tomar jeito. Mas a senhora sabe que a carne é fraca. Até a vista, João. Gente, eu acho que daria, assim, uma tese, 3 minutos de vídeo. Assim. Por que eu escolhi esse trecho do Autocompadecida? Pela provocação que Denise me trouxe ontem no painel. Tá? Pela troca que nós tivemos, falando um pouco sobre esse personagem que representa o malandro, o jeitinho brasileiro. E a gente tomou isso como uma referência, como um processo, às vezes, difícil de reconhecimento pessoal para a gente e coletivo como brasileiro, né? Vamos dizer assim. E ontem, antes de dormir, fui visitada pela figura de João Grilo. Porque eu acho que talvez esse personagem... Primeiro que esse é um dos filmes mais queridos do brasileiro. É tanto que o povo, né, botou gosto ruim com Autocompadecida 2, porque, de fato, superar um impossível. Mas é muito bom o 2 também, tá? Quem não assistiu, vale super a pena. Pelo menos para mim foi. Mas é porque essa obra, as falas, o texto do Ariano é muito precioso. Por que eu escolhi o julgamento de João Grilo? Porque o julgamento de João Grilo, simbolicamente falando, nesses personagens, o diabo, Nossa Senhora, Jesus, ele mesmo, tudo isso a gente poderia estar fazendo analogia com entidades psíquicas dentro da gente. Esse demônio interior, esse anjo interior. E esse trabalho do julgamento, primeiro, vale super a pena vocês, é porque o julgamento completo, que é quando pega
O Severino, que era o matador. Quando pega o padeiro e a esposa, que era adúltero e o avarento. Quando pega o bispo e o padre. Vale super a pena vocês poderem revisitar. Porque eu acho que é uma representação do que é esse julgamento interno que a gente faz com as nossas próprias imperfeições. Só que na primeira parte, uma coisa importante a se analisar nesse julgamento é a figura do diabo. O diabo, ele é infalível. Ele é preciso. Ele é cirúrgico em todas as acusações que ele faz. Quando ele vai acusar Severino, quando ele vai acusar a avareza, o adultério, né, a soberba, a arrogância dos religiosos, os interesses dos religiosos. Quando ele chega em João Grilo, que incitou o adultério, né, que Chicó teve com a esposa do padeiro. João Grilo que ficava enganando as pessoas para poder ter os seus privilégios. João Grilo é a representação do malandro brasileiro. É a representação clássica. Esse personagem representa a malandragem do povo brasileiro, que deu, enquanto consequência, isso que na nossa cultura é tão forte, do jeitinho brasileiro. Então, quando o diabo vem no julgamento, ele é cruel. Então, ele vai falar de todos os crimes com precisão. Precisão. Essa é a primeira parte, quando a gente faz o nosso processo de autodescobrimento com conflito. É assim que a gente faz conosco. Entendeu? Por isso que eu achei simbólico trazer essa parte do julgamento. Nós fazemos isso conosco. Quando a gente começa a descobrir as nossas imperfeições. A gente só olha o crime. Ah, você é invejosa, você é egoísta, você é adúltero, você é avarento, você é individualista, você é violento, você é agressivo. A gente só olha o crime. A gente só olha a imperfeição. Mas quando entra Nossa Senhora, ela deve ser, para nós, a representação de Deus em nós. Porque o que é que ela faz? Ela vai contar a história desse crime. Ela vai explicar por que é que nos tornamos invejosos, ciumentos, avarentos, egoístas. Nunca esqueçam disso, gente. Toda imperfeição tem uma história de dor. Toda imperfeição tem uma história de violência. E o que Nossa Senhora faz é lembrar a gente dessa história. Para que ao lembrar a gente dessa história, a gente olhe para as imperfeições e diga para elas, agora eu entendo. Eu entendo, e ela diz, a esperteza é a arma do pobre. Nós, enquanto país, nascemos de uma violência absurda, que é a colonização. As influências que nós recebemos históricas aqui são muito pesadas. Muito pesadas. E para sobreviver, a malandragem foi o nosso instrumento. Mas tem algo que eu acho muito interessante. Eu vejo João Grilo como nosso ego, que fica tentando mediar essas vozes internas, que muitas vezes são muito confusas dentro da gente. Sabe? Ora, ele aceita as acusações do diabo. Ele aceita. É tanto, não deu para passar aí, mas ele ajuda para que 4 daqueles, que é o bispo, o padre, o padeiro e a esposa, vá para o purgatório e não vá para o inferno. Ele advoga a favor deles, fazendo na sua malandragem, porque o malandro, gente, é o que busca a saída. A energia do malandro é uma energia preciosa. Tem um arquétipo analisado na psicologia analítica chamado o trickster, que é esse que faz acontecer milagre de onde ninguém imagina. Então, é essa saída que a gente dá, às vezes, para a situação muito difícil de ser administrada. Então, João é meio esse personagem.
Então ele ainda salva a alma de 4, porque no lugar de ir direto para o inferno, consegue ir para o purgatório, para ir rever as suas atitudes. E na hora que chega o julgamento dele, ele diz que não tem nada que se defender. No julgamento dele. Então, ele aceita o que o diabo lhe acusa. Ele aceita as acusações. Isso é muito importante. Essa imagem é uma imagem muito importante. Para a gente prestar atenção na nossa postura, quando a gente se vê diante de um dilema que o autodescobrimento nos traz. Vocês percebem que quando Nossa Senhora começa a rogar por ele diz, mas você mentiu por conta disso, para sobreviver. Mas aí eu acabei gostando, pegando gosto. Né? Ele começa numa atitude muito dura de julgamento, pessoal. Esse ego que está se revelando, que está assumindo a sua parte sombria e que não consegue ser piedoso consigo. A entidade que advoga a favor dele, que a gente poderia fazer uma relação aqui, é o self. A Nossa Senhora é essa representação desse divino dentro da gente, que vem advogar. Dizer, calma, né? Não é bem assim não. E aí ela vai contar a história desse sofrimento. É assim, é essa postura que a gente precisa assumir diante de si, no nosso processo de autodescoberta. Não sei vocês, mas todas as vezes que eu assisti esse filme, eu chorei nessa parte. Porque isso fala para a gente. Isso fala profundamente para a gente. E aí Jesus, nessa postura do justo, né? Do justo, que é outra entidade que mora dentro da gente. Do justo. É muito representativa a saída que a Nossa Senhora dá. Assim, vamos fazer ele voltar. Já que ele teve aqui esse encontro, esse esclarecimento, bora fazer ele voltar, para que de fato ele consiga se dar mais uma chance para si. E aí é o que é o viver, que é a outra parte que a gente vai entrar já já. Porque depois que eu conheço, depois que eu sinto tudo isso, depois que eu assumo uma atitude amorosa para comigo, o que é que eu vou fazer com isso? O que é que eu vou fazer com isso? Porque diante disso, essa é a oportunidade que a misericórdia de Deus sempre nos dá. De renovação, de superação. E diante disso, o que João precisa dizer para ele é, entendeu, né? A história do sofrimento é essa, está esclarecido para você, você não precisa mais se apedrejar. Agora, o que nós iremos fazer para que a mudança de atitude se estabeleça? Porque a aceitação não é complacência. A aceitação é a gente entender a história dessa imperfeição e desse sofrimento e assumir para si a transformação. Então, quando João Grilo volta, é a oportunidade que está sendo dada para a gente para a renovação. Agora, com mais esclarecimento e afetividade para com o nosso processo. Olha essa citação que está lá na Revista Espírita de 1862, quando diz: Deus julga as almas, mas também julga os tempos e as circunstâncias. Julga as coisas forçadas e o desespero. Julga o fundo e não a forma. É que onde a justiça humana é inexorável, julga e condena os fatos materiais, a justiça divina constata o fundo do coração e o estado da consciência. Entende porque não dá para julgar o amiguinho? E nem se julgar. Porque quem tem o domínio da compreensão maior das nossas vidas é só Deus. Olha essa citação do James Hillman, que é um analista junguiano, que eu gosto muito. Ele traz uma referência muito bacana no seu livro Uma Busca Interior em Psicologia e Religião, quando ele diz, eu vou precisar fazer leitura rápida porque o tempo já foi. Ele diz assim: os sintomas humilham. Eles relativizam o ego, rebaixando. O sintoma é o primeiro escudo da psique que desperta e que não quer mais tolerar nenhum abuso. A psique reclama a atenção por meio deles. E a atenção significa atender. Tender para um certo cuidado terno. E significa igualmente esperar, parar e ouvir. Isso custa um bom tempo e exige uma grande dose de paciência.
O que todo sintoma necessita é exatamente cuidado e atenção carinhosa. E é essa mesma atitude que a alma precisa para ser sentida e ouvida. Eu gosto muito dessa referência do Hillman. Primeiro, porque ele faz com que a gente restabeleça uma outra relação com o nosso adoecimento. Porque quando ele diz que o sintoma humilha, é no sentido assim, ele diz, ego, baixa a bolinha e vem aqui analisar com um pouco mais profundidade a tua vida. Porque é assim que às vezes a gente, na doença física, no desafio, no desemprego, numa vergonha pública, no próprio adoecimento psíquico, quando a gente vivencia uma experiência dessa, não é a alma que está sofrendo, gente. Às vezes a nossa alma está se rejubilando, até que enfim, caiu em si. Caiu em si, para analisar questões profundas. Mas, ao mesmo tempo, o relacionamento que eu vou tendo com isso precisa ser muito cuidadoso e acolhedor. Olha essa outra citação do Hillman. Gente, muito grande, não vai dar para eu ler tudo, eu vou ler a parte final. Só essa citação com relação ao segundo tópico, quando diz que a cura da sombra é um problema de amor. Acho muito bonita essa citação dele. A cura da sombra é um problema de amor. Até onde irá esse amor por nossos mundos partidos e em ruínas, tudo aquilo que é desagradável e perverso dentro de nós? Amar isso é trabalhoso. É muito trabalhoso. Quanta caridade dedicamos às nossas fraquezas e doenças? Até que ponto nos permitiremos construir internamente uma sociedade baseada no amor, onde exista vez e lugar para todos? Amar a si mesmo não é coisa fácil. Exatamente porque significa amar tudo dentro de si. Inclusive a sombra, onde somos tão inferiores e socialmente não aceitos. O cuidado que se presta a essa parte humilhante também é cura. E mais, pelo fato da cura depender de cuidados, cuidar às vezes não significa nada mais que carregar. Eu substituiria por suportar. Suportar as nossas imperfeições já é cura. Já é trabalharmos de fato o amor a si mesmo. Então, eu fiz questão de trazer essa citação, mesmo não sendo uma citação espírita, uma citação psicológica, de um analista junguiano, porque ela comunica-se muito. Ela talvez seja a representação, né, de mais lindeza, né, que esse personagem, que é a Compadecida, né, nos apresenta. Então, na perspectiva do viver, eu vou precisar pular, porque o nosso tempo só tem 4 minutos para poder finalizar. Mas como eu já tinha trazido a referência aí, tá, gente, do Leon Denis, um roteiro de bem viver, talvez, que Leon Denis nos apresenta, quando ele diz regular a vida física, reduzindo as exigências materiais, disciplinar as emoções, comungar pelo pensamento e pelo coração com os espíritos superiores e eleger uma grande alma como modelo, e nós já temos, né, que é Jesus. E aí, eu trouxe essa referência, como eu falei para vocês, a respeito da disciplina do pensamento. Então, como eu já citei antes e já dei a indicação, de fato eu vou passar. E eu vou finalizar a minha fala com 3 citações que eu gostaria de trazer, não do meio espírita, só para a gente poder trazer essa interlocução com outros espaços, né? Eu gosto muito dessa citação do Krenak, quando ele diz: nós não podemos nos render a essa narrativa de fim de mundo. Essa narrativa é para nos fazer desistir dos nossos sonhos. Por que eu gostaria de trazer essa advertência? Porque nesse mundo de transição planetária em que nós estamos transitando, com tantas e desafiadoras turbulências, amar é resistência. Sonhar, acreditar, persistir no bem é resistência. Então, que façamos primeiro por nós a caridade de genuinamente nos amar, para que a gente de fato consiga criar uma nova ambiência coletiva. Isso é compromisso nosso de criar essa ambiência coletiva.
E uma outra citação agora, também de uma mulher simples, não sei se vocês conhecem Krenak, mas Krenak é um representante indígena, né? Um escritor muito conhecido aqui no nosso país. Eu gostaria de trazer essa referência, uma mulher da terra, camponesa, parteira e benzendeira, num quilombo chamado Serra da Guia. O nome dela é Dona Zefa da Guia. Quando ela traz uma referência muito bonita sobre o encanto, ela diz: é preciso aprender a receber o encanto. O encanto como essa relação de abertura e cuidado para o sutil que a vida vive a entregar. O encanto com um jeito de olhar, uma manha de viver. Porém, é preciso aprender a recebê-lo, e para isso não há caminho escrito no manual. Eu complementaria essa frase. O caminho está escrito em nossas almas. É em nossas almas que está escrito esse caminho. Eu acho importante poder trazer essa citação, né, que é preciso aprender a receber o encanto. E o encanto é essa representação de relação de cuidado e abertura que a vida vive a nos entregar. Gente, a vida vive a nos ofertar as melhores oportunidades. As melhores oportunidades. Para o nosso crescimento, para a nossa compreensão. O problema é que a gente está muito distraído da vida. Esse é que é o desafio. A gente anda muito disperso, mas a vida está continuamente nos abraçando com a misericórdia divina, com a providência divina. Caberá a gente desenvolver as nossas sensibilidades para dar uma maior escuta e abertura. E uma outra citação da Nise da Silveira. Nise é uma psiquiatra alagoana, já falecida, mas ela é referência no mundo da psicologia e da psiquiatria, porque também poderíamos dizer que Nise é a representação do que foi toda a mudança que a reforma psiquiátrica trouxe para o cuidado com as pessoas com doentes mentais. Assim. Então, a gente tem Nise como uma referência, porque aquela foi a psiquiatra, uma mulher alagoana, nordestina, bem machinha, que veio peitar um sistema machista que era a psiquiatria, completamente dominante, dizendo assim: eu me recuso a dar eletrochoque nos meus pacientes. Nise tem um filme, acho que é a Glória Pires, acho que é Nise da Silveira, inclusive, o nome do filme. Vale muito a pena também, tá, gente? Filme muito bonito, que vocês vão ter ideia da história, né, dessa mulher e do impacto, né, dessa mulher, de fato, para a reforma psiquiátrica no Brasil. E eu gostaria de trazer essa citação dela, porque eu acho muito interessante, quando ela diz: o que cura é o contato afetivo de uma pessoa com a outra. O que cura é a alegria. O que cura é a falta de preconceito. Eu quis trazer essa referência porque o que a Nise faz para nós é convites interessantes. Primeiro, para que a gente, de fato, tenha como referência o amor como uma prática, não é um sentimento apenas, o amor como uma prática cotidiana. O que Nise veio observar nos seus pacientes, porque todo paciente tinha como se fosse uma espécie de... Ela dá um nome, não estou conseguindo lembrar agora, que é como se fosse assim, às vezes era um técnico de enfermagem, ou era um cuidador, a gente chamou hoje o nome de cuidador, mas era alguém que estava ali prestando assistência aos pacientes. E ela via que quando aquelas pessoas se conectavam afetivamente, criava vínculo com aqueles pacientes, os pacientes melhoravam. Então, ela não está trazendo isso de uma conjectura que ela refletiu e tomou uma decisão. O que Nise está dizendo aí é falando da experiência viva que ela teve. Não é à toa, só para vocês terem uma ideia a respeito disso, que ela foi a primeira a revolucionar, a permitir que animais tivessem contato com seus donos dentro do hospital psiquiátrico. Porque sabia que aquela relação ajudava a estabilizar emocionalmente muitos pacientes. Então, ela está falando aqui, talvez, de um contexto mais restrito, mas a gente pode levar isso para a autocura, que a gente precisa fazer com o nosso próprio processo de transformação. E o que eu acho muito bonito também é quando ela diz que o que cura é a alegria. Né? Então, precisamos cada vez mais nos entusiasmarmos.
festejar, celebrar. Gente, pelo amor de Deus, não vamos fazer essa ideia clichê de demonizar carnaval. Pelo amor de Deus. Não demonizem festa. Porque às vezes o que a gente está fazendo é só a projeção da nossa sombra. Somente. Né? A gente é um povo muito sofrido, que a experiência do carnaval, de algum modo, esse festejo, que a gente sabe que tem as complicações, do mesmo jeito que tem gente complicada aqui, tá? A proposta do evento religioso, espiritual, de retiro, muito massa. Tem gente que está ali fofocando, falando de vida alheia, numa vibração baixíssima. Enquanto o outro está celebrando carnaval, pulando, se divertindo, fortalecendo vínculos, irmandade. Eu fui para uma festa de carnaval de uma amiga minha, no final de janeiro, em Recife, e ela ama carnaval, uma pernambucana, ama carnaval, participa de sei lá de quantos blocos lá em Recife, e todo ano a festa de aniversário dela, ela faz de carnaval. Então, esse ano, pela primeira vez, eu fui para essa festa dela, e eu fiquei extasiada. Primeiro, porque eu não sabia muito. Não tem, acho que quem é de Campina Grande, né, tem um xodó muito grande com forró. Não sou muito do frevo, sou mais de forró. E eu fiquei encantada, assim, de ver. Teve uma hora que eu fiquei mais ou menos assim, uns 20 minutos, admirando a festa. Admirando a festa. A alegria das amigas dela, o entusiasmo das pessoas cantando. Feliz, assim, né, exalando. Para mim, aquilo é um culto sagrado. As pessoas estavam ali celebrando a vida de uma colega. Eu saí de Campina Grande para Recife para celebrar a vida de uma colega. Para falar da importância dos vínculos, da amizade. Se isso não é sagrado, gente, isso é o quê? Não teve briga, não teve confusão. Só vi gente se agarrando, dando um beijo, se declarando. Cantando, suando, dançando. Eu vi Deus ali. Eu, inclusive, depois fiz um depoimento para ela, assim, que eu achei muito bonito. Aquelas pessoas, os pernambucanos são apaixonados por sua cultura. Apaixonados por sua cultura. Então, saiamos dos clichês, né, de achar que Deus só está aqui, porque é um evento, né, religioso, e que Deus não está lá. Está tanto lá que escala caravana para socorrer muita gente no carnaval. De tanto que ele está em todo canto. A gente precisa celebrar, né? Carnaval é um movimento de resistência em relação à opressão, à violência e à tristeza. Então, a alegria é a melhor das subversões que a gente precisa celebrar. Então, com suas famílias, com suas casas, celebrem, festejem. O ano passado, foi o primeiro ano depois do falecimento da minha avó. Minha avó ficou num longo processo de adoecimento, mais de 2 anos assim acamada, e a gente não tinha conseguido comemorar São João. E aí, quando foi o ano passado, ela morreu em janeiro, e quando foi em junho, a gente celebrou o nosso São João em casa, a nossa família. Contratamos um trio de forró, dançamos a noite inteira, só com forró pé de serra, só com os nossos da família. E ali, para mim, foi uma honraria a meu avô e a minha avó. Meu avô que trouxe para a nossa família a cultura do festejo, de se confraternizar com os seus, de pegar as netas na sala apertada de casa para dançar, de vê-los, convidar a minha avó para poder fazer isso. Uma celebração em família. Em família. A minha família era daquela que os vizinhos iam para a minha casa, porque sabia que lá a festa era garantida. Não tem como eu demonizar. Então, quando eu digo, né, sou campinense, sou paraibana, amo o São João, já faço propaganda, venho no mês de junho, 30 dias de forró aqui em Campina Grande. Vamos sair dos clichês e das superficialidades. Deus está em todo lugar. É a nossa sintonia que vai fazer com que, de fato, a gente se conecte com isso ou que a gente se conecte com aquilo. Então, para mim, essa festa de São João é uma festa de honraria à minha ancestralidade. É uma festa de fortalecimento. Gente, quem perde avô e avó numa família tem que ter muito cuidado. Porque para a família se dispersar, é isso. É isso. E às vezes o festejo é para relembrar a nossa união. É como se fosse um ritual em que a gente está celebrando a nossa união, celebrando o afeto, celebrando o amor. Porque senão, sabe o que é só que resta? Fofoca, porque é só o que tem em família. Todas têm.
Fofoca, intriga. Né? Às vezes o festejo é o lugar que vai relembrar para a gente o quanto a gente se ama. O quanto a gente gosta de estar junto. Mas não precisa só ser festa, não. Pode ser um café da tarde, na casa da tia. E assim a gente vai mantendo os laços unidos quando os dois pilastres, que são os mais velhos, se vão para o outro lado da vida e deixam aqui os filhos e os netos meio desamparados e a gente vai ter que dar um jeito de como manter essa família vinculada pela afetividade. Então, a minha mensagem final é isso: alegremos-nos, curemos-nos pelos vínculos amorosos entre os nossos, conosco mesmo. E eu finalizo com essa mensagem que está lá em Paulo, Filipenses, capítulo 4. Deixe só para o momento da pergunta, que aí eu passo a palavra para você, aí a gente traz essa questão, só para a gente, de fato, finalizar. Que eu já comi aí 10 minutos do tempo das perguntas. Gostaria de finalizar com essa fala de Paulo, quando ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Queria deixar que a mensagem de Jesus para nós é a mensagem de alegria. Infelizmente, a gente ficou muito com a imagem do sacrifício, do martírio, da crucificação, da dor. Mas a mensagem é boa nova. Gente, o evangelho é boa nova, é boa notícia. É uma mensagem de alegria. Então, que seja essa a nossa experiência emocional do conhecer, meditar, sentir e viver com Jesus. Muitíssimo obrigada pela paciência de vocês. Enio, a palavra é sua para nos ajudar aqui a mediar a nossa fala. Eu já vou passar, então, a palavra para a colega, para trazer novamente a... Tá. Quem tiver pergunta, gente, passe para a Enio, que a gente vai se organizando aqui. Então, é isso aí que eu queria... Tá bom? Para saber sobre... Assim, para você falar sobre esses pancadões, esses paredões, porque da minha casa é distante, fica no centro de Itaperuá. Então, por trás tem um bairro que chama-se bairro do Alto, mas é numa rua que chama-se Nossa Senhora da Conceição. Aí, de lá da minha casa, eu escuto essas músicas bem... Assim, as nossas audições, bem... Como se diz assim, que eu digo muito, polui as nossas audições. Mas não tem jeito de nós escutarmos, até mesmo na nossa casa espírita, à noite, tem dia que atrapalha. Além de ser a música com letras nocivas e também o ambiente, a música alta, que prejudica o trabalho da casa espírita. Uhum. Eu acho que isso aqui, eu vou trazer a minha fala inicial, quando eu trouxe lá no tópico meditar, acho que isso é o reflexo da cultura ruidosa que a gente vive hoje. Né? O reflexo dessa cultura muito ruidosa que a gente vive hoje. E de um tanto da falta de bom senso que ainda reina, né, nas nossas individualidades. Assim. Eu tenho uma prima, ela batalhou horrores para conseguir ser inscrita nessas casas populares. E depois de muitos anos ela acabou conseguindo uma casa num conjunto chamado aqui... É ali próximo ao distrito, ao Ligeiro. Aloysio Campos, exatamente. Então, assim, uma pessoa que não tinha condições de ter casa própria, conseguiu uma casa, e ela não conseguiu ficar na casa dela. Porque ela tinha um vizinho assim. E ela precisou sair, porque ela estava vendo na hora uma confusão, uma tragédia entre o marido dela e o vizinho, porque assim, era 2h da manhã, 3h da manhã, ela disse que escutava as paredes da casa dela como se estivesse pulsando. Esse é um desafio que a gente vive ainda, de estarmos transitando por um mundo de provas e expiações com muitas, muitas imperfeições morais. E cabe a nós darmos o nosso jeito de como lidar com isso, talvez da forma menos danosa, mais cuidadosa. Infelizmente, a solução para ela foi sair. Ela ficou com muito medo
de acontecer uma tragédia entre o marido e o vizinho. Já tinha ligado para a polícia, não adiantava. A polícia, quando saía, aumentava o som de novo. Ficou naquela guerra, inclusive naquela guerra de provocações, né? Porque, às vezes, quando a gente fala, a dificuldade que a gente tem de aceitar a crítica é tão grande que a gente contra-ataca. Então, aquilo que poderia ser uma conversa reconciliatória, mas, rapaz, é porque eu trabalho amanhã logo cedo, me acordo de 5 horas da manhã para poder ir trabalhar. O vizinho viu isso como um ataque e ficou milindrando, vamos dizer assim. Então, infelizmente, é esse o desafio que a gente precisa gerenciar, né, no nosso dia a dia. Hein? Temos uma pergunta aqui que eu acho que não sei se você vai conseguir ter tempo para responder toda, mas acho que é uma provocação interessante. O que explica a quantidade de pessoas, adultos, jovens e crianças com problemas mentais hoje? A sensação que eu tenho... primeiro, é muito difícil responder essa pergunta e desde já vou preparar a contextualização da minha resposta. A minha resposta é uma resposta especulativa. Tá? Ela pode ser com base naquilo que eu acredito que a doutrina espírita vem nos esclarecer, mas ela não pode ser posta como se fosse a verdade. Né? Graças a Deus não tenho uma mediunidade ostensiva, então nem vou dizer a vocês que tem um mentor aqui me respondendo. Não tem não, né? Minha cabeça aqui com as minhas limitações e imperfeições, né? Eu acho que não apenas a questão de crianças, adolescentes, com essa questão de transtornos mentais, assim, eu acho que esse é um problema generalizado. O adoecimento mental é um problema generalizado. E se a gente olha vamos imaginar isso aqui, enquanto uma psique coletiva, vou fazer um paralelo ao que eu trouxe aqui de problematização nesse seminário. Certo? Enquanto uma psique coletiva, o que está acontecendo é que o adoecimento mental é o nosso sintoma coletivo. Pessoal e coletivo. E se o sintoma é aquele que vem nos convidar, é aquilo que a alma se utiliza para nos convidar a uma reflexão profunda sobre si e, a partir disso, a transformação, isso que está acontecendo hoje vem com esse mesmo objetivo. A nível coletivo e a nível pessoal. Só um exemplo. Por exemplo, quando eu estou analisando a minha crise de ansiedade generalizada, tá? E aí eu vou começar a analisar como é o meu dia a dia, como são as minhas escolhas, certo? Então, eu sou uma pessoa que trabalho 3 expedientes. Eu sou uma pessoa como a minha tia, né? Não tenho espaço mental para quietude. E aí, o que eu estou sentindo, de algum modo, está denunciando o meu estilo de vida. Percebem? Percebem? Então, quando há o sintoma está dizendo do que é o meu estilo de vida. Então, quando a psicossomática diz assim, prestemos atenção nas nossas doenças físicas, certo? Então, assim, pessoas que têm um temperamento muito irascível, muito agressivo, comumente têm muito problema de estômago. Certo? O corpo está dando uma sinalização do estilo de vida da pessoa, para poder prestar atenção, né, nesse seu modo de funcionamento. Então, do mesmo jeito, coletivamente, parte do adoecimento que a gente vê assim, em massa, com os jovens, né, com as crianças, também é uma denúncia para a gente refletir qual o estilo de cultura que a gente está oferecendo. Qual o estilo de cultura que a gente está oferecendo? Né? O que a gente está ofertando às crianças? Qual o tipo de educação que a gente está ofertando às crianças? Qual o tipo de cuidado que a gente está ofertando às crianças? Qual o tipo de influência que a gente está, de fato, levando? Então, eu acho que nessa perspectiva é o que faz com que a gente vá, enquanto sociedade... Por exemplo, vou dar só um exemplo, né, do que aconteceu recentemente aqui no Brasil. Né? O adoecimento, muitos casos de suicídio, de automutilação, de violência em relação a adolescentes com uso desenfreado de telas, fazer parte de comunidades, né, nessas internets, nas deep web da vida, muito complicadas, bererê, barará, né? Aí começaram a se analisar. Não, bora, né? Isso aqui é um sintoma, isso aqui é um sintoma. Mas bora ver a história do sintoma, né? Aí na história do sintoma a gente vai contar essa história. O que é que está acontecendo então com essa galera?
Como é que está sendo o acesso das crianças ao celular, o uso indiscriminado das redes sociais, da própria internet, a criança dentro dos seus quartos e os pais, como não estão aperreando, né? Porque antigamente os aperreios de pais, gente, era os meninos que só queriam viver na rua. Não sei vocês, mas né? Eu era assim. Eu morava ali na Liberdade, olha as traquinagens de menino. A gente ia lá, porque quem não conhece Campina Grande não vai saber. A gente ia lá para o Hiper Bom Preço, que é ali no próximo ao Açude Velho, a pé pela linha do trem. Eram essas preocupações. Era se acontecer algum acidente, alguma coisa. Né? Hoje em dia, as crianças estão dentro dos quartos, os pais não estão achando tão seguros, não estão dando trabalho, né? Porque também já estão super agoniados com a vida hiperocupada que a gente tem hoje em dia. Então, assim, o que vai acontecendo é consequência. Aí, depois que se pensou, que se refletiu, que se estudou, analisou esse fenômeno, aí tomaram a decisão da importância da diminuição de telas. E agora os meninos não levam mais celular para a escola. Entendem? A importância de eu reconheço, o sintoma está dizendo alguma coisa. Vamos analisá-lo. E a partir da análise, o que é que ele esclarece? A partir do esclarecimento, bora tomar uma atitude. Isso a gente faz com o macro e isso a gente faz com o micro. A gente tem tempo só para mais uma. Rafaela, parabéns pela palestra. Sobre a prática da promoção social na casa espírita. É correto doar cestas básicas a uma pessoa a vida inteira? Qual a prática mais correta para tirar o necessitado desta necessidade material? Isso aí é uma tese de doutorado, né? Porque aí entra questões políticas, econômicas, culturais, profissionais. Tem várias camadas para poder, né, responder essa pergunta. Mas eu vou começar pela primeira observação. Sim. E eu vou tomar como referência Chico. Tá? Passou uma vida inteira, indiscriminadamente, utilizando desse trabalho. Sabe por quê, gente? Porque a gente não manda na jornada de seu ninguém. Não manda na jornada de seu ninguém. Então, assim, o que for possível para atender às necessidades do nosso próximo, porque, sabe, Deus faz conosco isso. Deus nos dá a cesta básica todo santo dia. Cesta básica de muitos produtos essenciais para a nossa vida. Todo santo dia. E a gente demora a aprender um monte de coisa. E ele continua dando cesta básica para a gente. Cada encarnação é uma cesta básica. Sei lá quantas a gente ainda vai precisar para sair do mundo de provas e expiações e habitar um mundo regenerado. A gente, né? Porque a Terra vai se regenerar. Se a gente vai ficar aqui ou não, é outra história, né? Mas a gente, né? O que a gente vai fazer para poder... É mais ou menos o que a galera faz com cesta básica, Bolsa Família. Eu posso dizer assim... Eu vou dar um exemplo... Quando eu digo que eu amo minha família, porque minha família é um laboratório vivo de exercício, de tudo quanto vocês possam imaginar. De amor, de desafio, de tudo. Né? Eu tenho uma tia que veio do Rio de Janeiro morar em Campina Grande e no início passou por uns perrengues assim, de necessidade. Né? E a família precisou ajudar. Precisamos, né? Dar um jeito, porque é isso, necessidade básica, não tem o que fazer. E precisou com relação a um tempo. Eu nunca esqueço uma frase dela que me emociona até hoje. Ela diz assim: eu sei que você dá de coração, mas é porque eu queria ter a dignidade de ter o meu salário e fazer minha feira. Outras pessoas podem passar uma vida inteira achando que a família tem a obrigação de dar. O estado de consciência de cada um é o que vai determinar o que a gente vai fazer com isso. Mas a solidariedade que a gente precisa ter com o meio familiar precisa ser mantida. Essa minha tia, graças a Deus, depois de um tempo, conseguiu seu emprego e outros talvez vai passar a vida inteira precisando. Então, nós não devemos julgar a jornada do outro. Por que que ela agiu assim? Por que que a outra pessoa não age assado? Isso aí, meu filho, só Deus sabe. Só Deus sabe, né? Então, eu espero que com esse exemplo eu tenha conseguido
explicar pelo menos um pouco. E assim, só complementando, quando eu falo que há outras camadas, eu acho que essa é a participação da Casa Espírita. Deve sim manter a assistência social até quanto for necessário, né? E vai ser possivelmente em outras tantas gerações ainda haverá necessidade disso. Mas a gente, enquanto uma coletividade, né, enquanto um compromisso, a gente precisa se responsabilizar, gente, em relação a desde as pessoas que a gente vai botar para governar o nosso país. A gente precisa se conscientizar enquanto uma coletividade, enquanto uma comunidade, né? Porque isso é o que vai fazer. Porque essa expressão de assim, mas a gente só tem que dar a vara para pescar, a gente só deveria investir nisso. Tá, enquanto não vê o peixe, faz o quê? E se a pessoa ainda está muito preguiçosa para poder... Vai deixar morrer de fome? É isso mesmo? Que não esqueçamos, assim, as condições de dignidade que a gente precisa ofertar é um compromisso não apenas com aquela alma, mas é também um compromisso coletivo. Porque quando a gente trata o ser humano de forma indigna, ele reage também de forma indigna. Então, assim, as nossas camadas mais primitivas que ainda moram fortemente dentro da gente, elas são acionadas. Então, a indignidade, quando a gente aciona, às vezes, o perverso dentro de um outro ser humano. E não é porque aquela pessoa é só isso, não. Às vezes, as condições fazem com que aquele aspecto da personalidade seja acionada pelo modo como a gente se relaciona. E que se a gente não tivesse cutucado a ferida, o perverso tinha ficado lá, quietinho. É por isso que a gente não pode dizer com clareza o que a gente é. Porque tem muitos pontinhos nossos que só não se manifestam porque não são acionados. E que se a gente vai para um lugar de adversidade e aciona, aí é que a gente vai descobrir. Quem já assistiu o filme aqui, ensaio sobre a cegueira, ou o poço, acabando, tem um retrato muito claro a respeito disso, né? Então a gente não sabe, né, o que habita aí as nossas profundezas, e o trabalho civilizatório não acionemos isso. Então a gente precisa cuidar do ser humano para não acionar isso e essa fase primitiva conseguir de fato ser superada. Porque a superação, gente, não está consolidada, não. A gente está começando a se humanizar. Mas a nossa trajetória, enquanto história primitiva, é muito mais forte e mais consolidada dentro da gente do que a fase hominal, onde a gente começa a desenvolver essas características de mais humanidade, vamos dizer assim. Então, assim, não cutuquemos. Então, o trabalho de solidariedade, de tratar o outro como irmão de maneira digna, é um trabalho profilático, é preventivo. Porque todas as vezes que a gente vem numa onda em que a gente marginaliza, em que a gente violenta e indignifica o sujeito, a gente só recebe violência de volta aos tamboques, né? Então, eu acho que essa era a ideia mais geral que eu gostaria. Tem mais alguma ainda? O tempo já foi. Gente, muitíssimo obrigada pela paciência. Me escutar aqui quase 2 horas. Eu sei que não é pouca coisa, então obrigada pela caridade, né, de me ouvir. Um abraço a todos. Quem não é de Campina Grande, sintam-se convidados para voltar mais vezes ao MEP. É uma alegria receber vocês aqui. Então, muito feliz, né, de tê-los. E agradecer também à coordenação do MEP, né, pelo convite estar aqui esse ano como expositora. Um dos responsáveis, inclusive, é esse que está aqui sentado, me encurralou no MEP ano passado, né? Então, agradecer também ao meu querido amigo Enio. Muita paz a todos. Que Jesus abençoe hoje e sempre.